Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, tá, o bicho tá pegando aqui. Hoje eu vou passar por umas notícias muito importantes que mexeram com as ações aí no Brasil, no exterior, né? Também vou falar do setor bancário, tem um banco aí que tá muito bom e tem uma bomba envolvendo o governo, Raizen, Cosan, né? E depois vamos embora dar uma olhada na Nvidia e Nubank lá nos Estados Unidos. Vamos começar, pessoal, pelo banco BMG, né? O que aconteceu? O banco BMG reportou seu resultado aí, né? Divulgou um lucro líquido recorrente de 172 milhões no quarto trimestre, um crescimento de 38% comparando com o mesmo período do ano passado. O destaque aqui não foi só o lucro, não, mas a rentabilidade, viu? O ROI chegou a 19%, conta um pouco mais de 12% no quarto trimestre do ano passado. Então isso aqui é para se comemorar muito para quem é acionista aí do banco BMG, tá bom? A margem financeira ficou estável em 815 milhões, o que mostra que o banco conseguiu dar uma melhorada nos resultados sem depender de expansão agressiva de margem, né? Já a carteira de crédito, pessoal, essa sim caiu. A carteira de crédito despencou aí, tá? Teve uma queda bem grande, uma queda generosa de 12%, comparando com o mesmo período do ano passado, fechando em 23,2 bilhões. E esse ponto é importante. A carteira não veio por problema de demanda, não, mas por decisão estratégica. O banco reduziu exposição menos rentáveis, né, e aumentou o peso em produtos considerados core, como o crédito consignado. Pode dar muito melhor, né, mais para frente. O reflexo disso aparece diretamente na qualidade do crédito. A inadimplência acima de 90 dias caiu 3,5%, uma melhora relevante, né, de quase um ponto percentual. E o recado que o banco BMG trouxe foi claro: menos volume, mais qualidade e mais rentabilidade. Não é um banco de crescimento explosivo, como foi o Banco Pine, mas é um banco que está entregando um retorno sobre o patrimônio em um ambiente ainda desafiador de crédito, né? E eu gostei demais dessa parte. Um empréstimo de maior qualidade, né, para ter mais rentabilidade. É muito melhor do que ficar com dinheiro jogando fora aí, né? O banco BMG hoje, né, negocia aí na casa dos 4,94, tem um dividendo de 11%, já valorizou muito, né, mas ainda é um banco que apresenta um desconto muito grande, tem o seu PVP em 0,64. O problema dele não subir tanto, né, é a margem líquida dele muito pequena e um ROI ainda pequeno. Na geração de lucro, né, não chega nem a meio ponto percentual a geração de lucro aí nos últimos 5 anos. É um banco que tem tudo para poder crescer, né, se valorizar, mas por enquanto ainda não. Se você parar para poder analisar, é um banco que tem um potencial de valorização muito grande ainda, tá? Agora, pessoal, vamos à bomba do dia, né? Essa aqui é uma bomba. O presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou uma reunião com investidores e executivos para tratar da situação financeira da Raizen, empresa que é controlada pela Cosan em parceria com a Shell, né, de Rubens Ometo. E uma reunião aconteceu em Brasília antes do Carnaval, envolveu nomes de peso, né? Estavam presentes ali representantes da Cosan, também da Shell. Também tivemos ali representantes do Banco BTG Pactual, além de integrantes do governo, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e o motivo do encontro foi a situação financeira delicada da Raizen. A empresa vem sofrendo com os custos elevados, né, de financiamentos, safra abaixo do que é esperado, e uma série de investimentos agressivos que ainda não geraram retorno algum, nem retorno suficiente. As agências de rating, né, já rebaixaram a nota de crédito da companhia e os títulos das empresas também recuaram no mercado. Mesmo assim, a Raizen optou, né, por honrar pagamento de juros de bonds em dólar, né, com vencimento em 2037, no valor de cerca de 33 milhões de dólares, o que pressiona ainda mais o caixa da empresa, gente. É complicada essa situação aqui, viu? Isso aqui é uma coisa que a gente não espera, né? Você vê um presidente interferindo numa empresa privada,
convocando reunião para poder de melhorar, né, a situação aí da empresa, já que a Raizen é uma empresa que tem dinheiro, a Cosan tem dinheiro, pode vender parte das ações da Raizen, por exemplo, porque a Raizen é uma empresa que está negociando, sofrendo, mas quando você para poder analisar a Raizen, né, com todo esse sofrimento, ela tem um free float de apenas, não é nem 12%. Então tem muito aqui que pode ser vendido, né, para outros investidores, ou para grandes fundos, outra empresa, e sem contar que vários ativos. E falando ainda nisso, nós temos também a Cosan, que também é uma empresa gigantesca, tem um conglomerado gigante, né? É uma empresa que também vem sofrendo aí com endividamento grande, muito prejuízo, e logo vai fazer aí um IPO, né, de outra empresa dela. Depois a gente fala sobre isso. Agora, é complicado. Durante as conversas chegou a ser discutida a possibilidade, né, de venda de ativos estratégicos para a Petrobras, hipótese que acabou não avançando. A Cosan também procurou o BNDES em busca de apoio financeiro, mas há resistência dentro do banco, né, com técnicos exigindo aí um plano de capitalização claro antes de qualquer ajuda. Mesmo assim, o BNDES já investiu 409 milhões em oferta de ações aí, né? Captação de 10 bilhões liderada aí pelo BTG Pactual, né, pessoal? E outra coisa, quando o governo entra numa negociação privada para evitar uma recuperação judicial, o risco deixa de ser só financeiro e passa a ser também político. Isso aumenta a incerteza, aumenta o ruído e costuma elevar o prêmio de risco exigido, né, pelo mercado. E eu estou falando de política porque Rubens Ometo, para todos que conhecem, foi o segundo maior financiador da campanha de Jair Messias Bolsonaro. Então isso aqui tem muita coisa errada no meio disso aqui. Eu tenho ações da Raizen, né? Olhei essa notícia aqui com muita estranheza, mas vamos ver o que vai acontecer aí no fim das contas, né, pessoal? Temos que ficar sempre atentos aí a tudo que acontece. Partindo para a próxima notícia, né, as ações da NVIDIA caíram forte aí no pregão. E o que foi que aconteceu, pessoal? Depois de divulgar um resultado forte, elas caíram mais de 5%, né? Quase todo o setor de semicondutor também caiu. O S&P 500 também caiu cerca de 0,5 ponto percentual. A Nasdaq 100 perdeu mais de 1 ponto percentual. Esse não foi um movimento isolado só da NVIDIA, não, tá? O motivo da queda não foi o resultado em si. A NVIDIA entregou receita, entregou lucro, né? Entregou muito bem aí, né, o seu resultado, que não foi um resultado ruim, pelo contrário, foi um resultado bom. O problema é que o mercado, né, quer mais do que números fortes, quer clareza sobre o futuro, e tem muita gente com medo da bolha, né, de inteligência artificial. Segundo analistas, a empresa não conseguiu dissipar as preocupações sobre sua vantagem competitiva, né, no longo prazo, em um cenário em que a inteligência artificial pode se tornar cada vez mais difundida e menos concentrada em poucos players, né? E, além disso, depois de anos de alta forte, muitos investidores começaram a realizar lucro e reduzir exposição ao setor, buscando ativos de valuation mais baixo em mercados fora dos Estados Unidos, principalmente, né, em mercados emergentes e também na Europa. Por isso é que fez esse movimento aí grande aqui no Brasil. Um movimento que mostra que mesmo empresas líderes, né, a expectativa já é muito alta, o risco também é muito alto. É por isso é que eu digo, o pessoal já está realizando lucro aqui em NVIDIA e buscando outros ativos mais descontados. Tomem cuidado com a NVIDIA, tá bom? Nubank também aqui é outro case interessante, né? As ações caíram forte após o resultado do quarto trimestre, com queda de 10% nos Estados Unidos e mais de 7% nas BDRs do Nubank, né? Você pode observar que lá fora, em dólar, caiu quase 10%. E as BDRs aqui no Brasil, mais de 7%, foi uma queda grande, né? E isso mesmo com um lucro de quase 900 milhões de dólares no trimestre, né? Foi uma alta de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita total cresceu 45%,
chegando a quase 5 bilhões de dólares, né? A base de cliente atingiu 131 milhões, crescimento de 15%, e a carteira de crédito cresceu também 40% no ano. É impressionante como que o Nubank vem crescendo. Operacionalmente, o banco segue firme e forte. Então você me pergunta por que a ação caiu. Olha, o ponto está nos custos. Analistas destacaram o aumento do custo de risco, né, crescimento das despesas operacional, dependência maior, né, de benefícios fiscais para poder sustentabilizar ali, né, a rentabilidade da empresa. Isso aí é algo meio complicado, né? Então, assim, temos que ficar atentos em relação a isso, né, pessoal? Porque pode acontecer, pode. Tudo que está subindo pode cair. Agora, temos que ficar de olho também é o seguinte: o JP Morgan, por exemplo, observou que o lucro ficou acima do esperado, principalmente por uma taxa de imposto menor, o que gera desconfiança aí em parte do mercado. Já o Citi e a XP reconhece que o crescimento robusto da operação, né, foi gigantesco, mas alerta que o aumento de despesa e de custo vão obscurecer a leitura do resultado no curto prazo. E a inadimplência acima dos 90 dias ficou em 6,6%, levemente menor, né? Mas o próprio banco reconhece que o primeiro trimestre costuma ser mais pressionado, né, do que os outros. O Nubank segue avançando, ganhando escala, expandindo o mercado, inclusive com planos para entrar nos Estados Unidos, mas o mercado está cobrando eficiência e controle de custo à altura, né, do mercado de crescimento. Em resumo, não é uma história de fracasso, é uma história de expectativa elevada e ajuste de preço apenas, pessoal. Temos que ver que a Nubank subiu bastante, né, desde o seu IPO. O banco vem crescendo bastante e eu acredito que ele pode subir muito mais ainda. Eu acredito que sim. No geral, ele está ainda, né, por fim, com recomendação de compra, com o preço-alvo de 20 dólares ao fim de 2026. E hoje, negociando a 15 dólares, né, pode ser, então, que ele se valorize. Eu acredito que ele tem tudo para poder valorizar, mas temos que entrar com cautela sempre nas quedas, tá bom, pessoal? Agora vamos embora ver aí, né, o que essa notícia dessa reunião do presidente com a empresa privada, né, como que isso vai sair no mercado. Ficar de olho nas ações da Raizen e da Cosan, porque são duas empresas que já estão sofrendo muito e agora, né, além de prejuízo, pode também sofrer por interferência política. Vamos embora aguardar para poder ver o que está acontecendo, tá certo? Se gostou do conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixa o likeão do leão, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.